A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Chegamos hoje na lição de número 9. Estamos estudando sobre liderança no segundo trimestre da CPAD e é claro que Deus hoje tem uma palavra toda especial para você. Hoje nós vamos compreender sobre o ministério dos apóstolos de Jesus. Vai valer muito a pena. Lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender da palavra de Deus em nome de Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos juvenis. Estamos estudando sobre liderança nesse segundo trimestre da CPAD. E hoje nós vamos compreender sobre a liderança no ministério dos apóstolos de Cristo. Isso vai demonstrar muita coisa boa para a gente entender em sala de aula. Estamos analisando agora os aspectos de liderança na Nova Aliança, no Novo Testamento. Já estudamos o modelo de Jesus, agora nós já estudamos também o dos discípulos e agora vamos compreender sobre esse ministério dos apóstolos de Jesus. A palavra apóstolo significa enviado, missionário, aquele que leva a boa nova. É uma ideia já para você trabalhar em sala de aula. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Deixa aí também o seu comentário, eu fico muito feliz em conhecer você. Quero agradecer você que sempre faz questão de deixar aí o seu comentário, dizer de onde você está assistindo. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Lembrando você que iniciando a sua lição, inicie pelo texto bíblico da lição. Apresente a palavra de Deus. Observe que a sua lição hoje tem 3 objetivos específicos e aqui na classe dos juvenis ela tem 4 pontos. Você vai perceber que ao final de cada ponto tem uma ação, uma dinâmica, algo que você pode refletir em sala de aula. Faça isso ao final de cada ponto. A ação do tópico 1, 2, 3 e 4 vai te ajudar muito. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Apóstolos são aqueles que foram enviados por Cristo. O primeiro detalhe que você vai perceber na lição de hoje é que nós não vamos tratar sobre apostolado moderno. Existem muitas igrejas que defendem o apostolado moderno. O apostolado moderno surge em meados do século XX. O apostolado que estamos tratando aqui é o apostolado bíblico, aquele que nós acreditamos. Quem são os apóstolos? Aqueles que foram chamados por Jesus. Dentro da palavra de Deus e pela ótica bíblica, só pode ser apóstolo aquele que tem autoridade de Jesus. Como assim? Caminhou com Jesus, foi chamado por Jesus, testemunhou dos milagres. Isso aqui é testemunho ocular. Ele viveu um ministério terreno com Jesus. Isso é apóstolo. Esse mesmo apóstolo tem autoridade de levar a boa nova, pegar o Antigo Testamento, interpretá-lo e escrever escritura. Por isso que hoje nós temos o Novo Testamento. Eles escreveram Bíblia sem saber que estavam escrevendo a Bíblia. Isso aqui é fantástico. Foi por obra do Espírito Santo. Quando o cânon foi fechado, esse foi um requisito. Tinha que ter andado com Jesus, sido testemunha ocular do seu ministério. São pessoas que andaram diretamente com o Senhor e viveram com Jesus. Esses são os apóstolos que nós entendemos à luz da Bíblia. Os modernos são apóstolos que surgiram em meados dos anos 50 para cá. Coisa moderna que encontramos aqui no século 20, que nós fazemos parte. Hoje já estamos no século 21, início do século 21. Mas conhecemos esses novos apostolados, que não tem nada a ver com o apóstolo bíblico que estamos tratando aqui. Mateus capítulo 10, Jesus deixa bem claro quem são os apóstolos. Aqueles que ele enviou. O apóstolo é enviado para uma missão, a missão de boas novas. Leia, por favor, Mateus 10:1 com seus alunos e Mateus 10:2. Você vai ver que vai te ajudar muito. Lucas 9:2 diz que Cristo ele escolheu para si homens para enviar, para pregar as boas novas. São os primeiros que foram chamados por Jesus. Esses são os apóstolos. Havia uma razão para esse chamado, porque eles deveriam cumprir a vontade de Jesus, em levar as boas novas, em pregar o Evangelho, participar dos milagres e serem instrumentos para poder guiar a igreja de Deus. Os apóstolos são aqueles que sofrem perseguições.
são aqueles que entregaram as suas vidas para que o evangelho pudesse avançar. São homens que não tinham medo da morte, mas tinham medo e temiam a vontade soberana de Jesus. Não por medo em si, mas por amor em servir, por medo de falhar à vontade. Isso aqui é magnífico. Dentro da palavra de Deus nós encontramos esses homens que foram chamados pelo Senhor. E a Bíblia fala que são 12 aqueles que foram chamados por Jesus. Avançando, apresente a ação do tópico 1 para os seus alunos e vá para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto, compreendendo ainda mais sobre os apóstolos. Os verdadeiros apóstolos são pessoas de simplicidade e desprendimento, ao contrário de muitos apóstolos que encontramos hoje, que estão presos a condições financeiras. Os verdadeiros negavam-se a si mesmos. Os verdadeiros seguiam a linha que Jesus teceu para eles. Os verdadeiros eram homens simples, fervorosos, fiéis a Jesus. A própria palavra de Deus faz questão de relatar isso. Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. Leia com seus alunos. Mateus 10, versículo 9, Cristo fala que eles não deveriam ter o coração preso no dinheiro, nos recursos humanos, mas deveriam depender de Deus. Esses são os verdadeiros apóstolos que encontramos na Bíblia. Mateus 10, 11, os próprios apóstolos deveriam pregar o evangelho, se hospedar onde fosse possível. Isso aqui é uma lição para a gente. Tem muita gente que só quer levar o evangelho, levar a palavra de Deus, se o local tiver pelo menos um hotel 5 estrelas para poder lhe receber. Peraí, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que devemos servir a Jesus de coração. A Bíblia ensina que devemos servir a Jesus em vontade e humildade. Esse ensino é claro à luz das Escrituras. E servir a Jesus, seguir a Jesus, significa renunciar a si mesmo. Os apóstolos de Jesus eram homens de Deus, líderes, que nos dão uma lição. O líder precisa aprender a ser humilde, chamado por Jesus, caminhar com Jesus. O líder precisa muito bem, sim, ter uma vida de intimidade perfeita com Cristo. Avançando, apresente a ação do tópico 2 e vá para o terceiro ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Liderança apostólica, um exercício de fé e resiliência. Os apóstolos de Jesus não eram da geração do mimimi. Os apóstolos de Jesus viviam situações difíceis. Mateus 10,14, o próprio Jesus orientou a eles, se eles fossem rejeitados por alguns, deveriam permanecer firmes. A geração de hoje é uma geração que qualquer coisa grita ai, qualquer coisa quer abandonar tudo. Nós precisamos entender, à luz da Bíblia, que os apóstolos eram homens de Deus, que encontravam barreiras, dificuldades, lutas, mas permaneciam firmes pregando o Evangelho. Permaneciam firmes e focados. Lembre-se disso, grandes líderes são formados no caminho. Grandes líderes são formados na dificuldade. Os apóstolos foram formados no meio de lutas também. Nós precisamos ensinar isso em sala de aula, apresentando a palavra e dizendo para os nossos alunos que precisamos vencer as dificuldades. Se temos uma chamada de Deus, se temos um ministério, decidimos então seguir adiante como Jesus nos ensina. Apresente a ação do tópico 3 e vá para o quarto e último ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Dominical. A liderança apostólica em nossos dias. Como eu estava explicando para você, esse é o quarto ponto, ele trata sobre essa liderança apostólica em nossos dias. A liderança apostólica em nossos dias é um fenômeno que surge aí nesse século XX, que acabou de passar. É claro que a gente respeita os irmãos que se denominam apóstolos, mas à luz da Bíblia, nós não encontramos nenhum vínculo com essa separação apostólica. Pela palavra de Deus, nós entendemos que apóstolos são apenas aqueles que são os 12 chamados por Jesus, treinados por Jesus.
são igreja que exercem esse ministério, que a partir dos seus ensinamentos, da sua doutrina, Atos 2:42, eles pregam a palavra e ensinam a igreja. Muitos apóstolos que surgem hoje são homens que só pegam a nomenclatura do termo apóstolo, colocam sobre si para ter um status maior, manipulam as massas para enganar as pessoas, para poder atrair as pessoas para si. Apóstolo verdadeiro atrai as pessoas para Jesus. Apóstolo de Jesus, ele ensina a Escritura, a palavra de Deus. Apóstolo de Jesus, ele serve ao Senhor de todo o coração. Marcos 16:15 está na palavra. Apóstolo realiza a missão que Jesus lhe deu. Não realiza a sua vontade própria, mas é obediente a Jesus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você. Apresente a ação do tópico 4. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Estou passando aqui para deixar um aviso todo especial para você. Está chegando aí o 3º Congresso da EBD aqui em Vitória da Conquista. Vai ser uma bênção. Sabe quem vai estar ministrando nesse congresso? O nosso querido pastor Janiel Lopes, pastor César Moisés, comentaristas da CPAD, Nadiele Macieira, da cidade de Camaçari, e o nosso querido pastor Davi Oliveira. Boa sorte! Vai acontecer dos dias 19 a 21 de julho. Anota aí, gente, e vem. Olha, você pode fazer a sua inscrição, um investimento muito pequeno, apenas R$30. O link eu vou deixar aí no nosso vídeo para você ter acesso e poder chamar todo mundo e participar desse grande trabalho. O nosso endereço fica na Avenida Ilhéus, bairro Brasil, 2353, em Vitória da Conquista. Vai ser um prazer te receber aqui, em nome de Jesus. 3º Congresso da EBD em Vitória da Conquista. O ensino que transforma. Vai ser uma bênção em nome de Jesus.